Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é um salmo bem conhecido, mas desses salmos, que ele é bem forte ao meu coração e é o que realmente hoje, cada vez mais nós precisamos estar confiando no Senhor, né? Que o Salmos é bem conhecido, que diz assim, o Salmo primeiro: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém ao caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela e na sua lei medita de dia e de noite, pois serão como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e a qual dará o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. É um salmo bem conhecido, irmãos, mas eu falo para você, né? Hoje nós estamos num momento que nós estamos, às vezes, a luta, né? Algo que nós possamos estar passando ou estar na nossa família, está difícil, mas para nós, e nós sabemos que tudo é no tempo do Senhor, né? O propósito é de Deus no tempo do Senhor, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Esperar, né? Confiar. Bem-aventurado o varão que confia no Senhor, né? E não recebe o conselho do ímpio. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós estamos vida pessoal, nós vamos falar de nós. Em quem nós estamos confiando, né? O que eu e você está vivendo ultimamente? Quais os conflitos que nós estamos tendo entre nós e Deus e o nosso adversário? Porque cada um de nós, às vezes, queremos o quê? Parar, queremos desistir, queremos fazer algo que não é da vontade do Senhor. A vontade do Senhor é prosseguir, a vontade do Senhor é ir avante, é ir adiante. Não olhar para a circunstância, não olhar para a adversidade, mas ir à frente. Mas quando a luta vem, irmãs, dentro da nossa alma, conflito entre nós, nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, como que está? Como que está nosso corpo? Ferido por fora, né? Em situações de enfermidade, mas a nossa alma, a doença da alma, ou algo que nos está tirando o foco do Senhor, ou querendo mostrar que não tem jeito. Nós sabemos e nós, cada um de nós estamos aqui, eu acredito que quem vai ouvir esta palavra sabe que precisamos confiar no Senhor, mas a adversidade vai vir, a luta vai vir, a peleja vai vir, a vontade de desistir vai vir, né? A vontade de fazer totalmente diferente vai vir. É meu esposo passando aqui, ó, irmãos, ó. Passou, dá paz aqui, ó, irmão. Faz assim a paz, assim, ó. Pode ser o... Aí, é meu esposo. Glória a Deus. Então, em como que nós vamos vencer essa situação? Confiando. Bem-aventurado o homem que confia. Bem-aventurado aquele que realmente coloca diante do Senhor a sua confiança. Diz, Senhor, olha, tá difícil, tá doendo. Tem algo, irmão, que é o processo. É algo que Deus está permitindo na nossa vida para que a gente venha crescer. Esse crescimento é que Deus está tratando comigo e com você e às vezes dói, porque Ele é nosso Pai, porque nós precisamos crescer algo que tem dentro de nós, a nossa dificuldade, algo que nos tira por um segundo do foco. Porque às vezes nós queremos viver da nossa forma, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas e o Senhor quer isso para você? Não que eu estou falando que nós temos que parar de trabalhar, não, não é isso. Mas muitas das vezes está tirando o foco com a sua dificuldade, com algo que Deus está curando você, está tratando.
né? Algo que você, os seus olhos, será que... E começa a pensar, irmãs, você já parou para pensar em momentos na sua vida que você disse assim, se eu não tivesse feito desta forma, mesmo colocando Deus no propósito, seria diferente? Será que lá atrás seria diferente se eu agisse dessa forma? Eu não teria essa família, mas teria outra família. Eu não sei se você parou para pensar ou está entendendo o que eu quero dizer. Coisas, situações que hoje você vive e diz assim: a culpa é minha. Se eu não tivesse feito isso, sim, tem coisas que nós estamos vivendo hoje que nós aceitamos, que nós pedimos a Deus, que nós oramos, Senhor, eu quero desta forma. Senhor, eu coloco diante do Senhor, Senhor, eu quero assim. E Deus, como Pai, Ele vai, sim, mas às vezes Deus, Ele permite alguém ou pessoas ou situações da nossa vida, porque nós pedimos. E aí hoje, às vezes, nós paramos para parar e dizer assim, será que poderia ser diferente? Sim, poderia ser diferente. Mas Deus, Ele de alguma forma, irmão, de alguma maneira, mesmo que nós, a palavra falou que às vezes nós não recebemos, fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que entram por um caminho que não é para entrar, mas diz para o Senhor, Senhor, eu quero entrar. Mas lá na frente vem a colheita, vem algo que você vai colher, que às vezes vai ser doloroso. Mas nesse caminhar, aonde você entrou que não deveria entrar, Deus vai te dar estratégia, vai te dar forma para que você saia disso. Mas vai vir um conflito entre você e a sua alma, né? Você vai parar para pensar, Senhor, por quê, irmãos? Porque o processo, ele nos para analisar. E hoje eu estava falando uma coisa muito interessante, irmãos, que eu estava falando com um pastor que trabalha junto comigo, glória a Deus, Deus tem colocado pessoas, né, na nossa vida para trabalhar, para nosso convívio, pessoas de Deus que começam a analisar. Eu estava analisando com ele hoje, por exemplo, Judas o que traiu Jesus. E aí nós estava trazendo uma situação que eu falava assim, Judas não era para tirar a sua própria vida. Não, o Senhor não queria isso para Judas. Jesus não quer isso para ninguém. O propósito a palavra do Senhor vinha e falava para nós que Jesus ia o quê? Morrer, né? E Jesus, ele falava, ia ter um traidor. Ali o coração de Judas já estava ali preparando para quê? Porque alguém precisava trair Jesus. Para que a nossa salvação hoje, glória a Deus, é conquistada na cruz do Calvário, viesse através da morte e da ressurreição de Jesus. Mas Judas o traiu, o peso que teve da traição de Jesus foi tão forte que Judas não parou para ver, porque ele andava com o mestre. O que você quer dizer com isso, irmã Leia? Às vezes, irmão, algo que nós plantamos, algo que nós entramos de cabeça que não é da vontade do Senhor, ou Deus também permite situações, mas é porque no meio daquele adversidade, no meio daquele momento difícil, a gente olha para Cristo. Judas traiu Jesus, ele estava sentado na mesa com Jesus, mas também aí nós olhamos para Pedro, Pedro nega Jesus, porque Jesus pergunta para Pedro e pergunta para nós. E aí, irmãs? Né? Aí vai falar o nome. E aí, você me ama mesmo? Sim, Jesus, te amo. Então, por que você está com esse conflito? Mas eu te amo, Jesus, mas por que tem esse conflito? Por que você não coloca esse conflito que está dentro de você de lado e faz a minha obra? Por que parar de olhar para dentro esse conflito e pedir a cura? E aí, nós analisando, Judas poderia sim, como traiu Jesus, mas também dizer, foi eu quem traiu Jesus. Mas olha, eu estou aqui e me arrependo, mas não tirar a sua própria vida. Mas quantas pessoas estão com conflitos, irmãs? Ouvindo a santa palavra do Senhor, ouvindo, aleluia, que Deus, Ele é o nosso ajudador, que Ele é nosso advogado fiel, mas quantas pessoas estão parando no tempo, porque olha para o conflito que está dentro, pela situação que está ao seu redor e desiste. Tira a sua vida, de alguma forma desiste de ir para a casa do Senhor, de viver o propósito do Senhor, e vai viver de qualquer forma, porque está olhando, está vivendo aquele momento complicado. Mas aí o texto, Davi vai dizer o quê?
Bem-aventurado o varão que confia no Senhor, que anda segundo o conselho, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém o caminho dos pecadores, e nem se acenda a roda dos escarnecedores. Peraí, vamos lá novamente, senão vai ficar tudo atrapalhado. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado somos nós que continuamos firmes na presença do Senhor, mas se não para, continua crendo, Jesus, eu estou com um conflito comigo mesmo, mas me ajuda no teu Espírito Santo. Espírito Santo intercede por mim, porque não está sendo fácil. Eu não sei você, mas eu digo eu, a irmã Leia, pessoalmente estou vivendo um conflito dentro de mim. Estou aqui expondo, estou vivendo um conflito dentro de mim. E eu sei que esse conflito que eu estou vivendo é um processo que Deus tem em mim, mas eu preciso confiar nele, porque esse processo, esse conflito vai me gerar o quê? Alegria. Vai me gerar o quê? Aleluia. A caminhada com Cristo. Vai me gerar o quê? Salvação lá na frente. É, irmã Leia? É, porque o conflito que eu vivo hoje, amanhã, vai trazer o quê? Salvação para outra pessoa que está vivendo um conflito sem Deus, mas a partir de que eu vença o conflito dentro de mim e testemunho o que Deus fez através do meu conflito, através do momento que eu estou vivendo, alguém que está passando pior que eu, porque nós estamos na presença do Senhor, vivendo a dificuldade, vivendo o conflito, vivendo um momento que parece que não tem jeito, mas a sua palavra me garante que o Senhor está comigo. Aleluia, Ele está conosco, aleluia. E o conflito não vai fazer que eu tire a minha vida. O conflito não vai fazer que eu desista da minha família. O conflito não vai fazer que eu desista da minha cura. O conflito não vai fazer que eu desista, pare e me isole porque está doendo. Não, vai, aleluia, me levar mais perto de Deus, da presença do Senhor, de pessoas que precisam de Deus, aleluia. Qual é o conflito que nós estamos vivendo? Senhor, o que eu estou vivendo hoje, meu Deus, eu não entendo. Mas eu preciso confiar no Senhor. E aí, quando ele fala assim, e não assenta na roda dos escarnecedores, nem recebe, nem quer conselho dos ímpios. Porque se nós formos contar para alguém que não conhece Jesus como eu e você conhece, porque antes, como Jó dizia assim, eu conhecia Deus de ouvir falar. Muitos conhecem Deus de ouvir falar, mas não conhecem de ouvir Deus, de viver a presença do Senhor como eu e você está vivendo. Porque hoje nós conhecemos Deus, sabemos que Ele pode realizar muito, muito, muito mais além do que Ele já realizou na minha vida e na tua vida. Oh, glória, aleluia! Mas eu não posso contar o conflito que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo para qualquer um. Não, 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 porque vão zoar da sua cara, vão dizer que crente é você, que Deus é que você está servindo. Se você está lá, por que Deus ainda não fez? Não, não, não. O meu conflito, algo que eu possa estar vivendo, eu tenho que ir para os pés do Senhor. Aleluia. E Ele sabe. Ele sabe. E aí você olha para... Se você parar para pensar, e esse texto de Judas, Judas vai trair Jesus, aí você vai parar para pensar, então Judas só nasceu para trair Jesus e morrer? O conflito após a traição, irmãs, o conflito do ser humano após conhecer a sua palavra e desistir, e hoje retroceder e não estar mais na presença do Senhor, eles acham que tem a comunhão do Senhor mesmo afastado, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que não. Desistiu, parou, estacionou, deixou Jesus de lado e viveu e está vivendo a sua vida como quer. Pode até orar, pode até buscar, mas não tem a comunhão, porque precisa voltar, pedir perdão e entrar na posição de Deus. Aleluia. E aí há um conflito com quem ouviu a palavra e está fora da presença do Senhor. Qual é o conflito? Não preciso de Deus. Não preciso estar na igreja. Não preciso de pastor. Não, pastor é isso, pastor é aquilo. Irmãs, a palavra do Senhor fala que nós iríamos olhar, ver com nossos olhos pessoas, homens, falando, blasfemando, pecando,
brincando com a obra do Senhor, e tudo isso nós estamos vendo em redes sociais, em igreja, alguma coisa está acontecendo e nós estamos vendo, porque a palavra está se cumprindo, ela é fiel. Mas qual o conflito que nós estamos vivendo? Pela misericórdia do Senhor. Nós temos falhas sim, aleluia, mas a nossa confiança está no Senhor. Deus trata. Deus, se é esta mudança que o Senhor quer fazer na minha vida, irmã, você já parou para pensar? Tenho certeza. Alguma coisa que você possa estar vivendo, Senhor, por que isso? Se eu não entendo esse propósito, por que retroceder? Por que voltar? Por que fazer dessa forma? Aleluia. Mas há um conflito, há algo dentro de nós que está sendo resolvido pelo Senhor, que está sendo tratado pelo Senhor. Eu e você sabe o que tem que ser mudado. Aleluia. Nós estamos na mão do Senhor como uma criança, como um jovem, como um adolescente, como alguém que já está maduro. Ah, não, não precisa nada mudar em mim. Precisa, Senhor. Mas a mudança dói. A mudança, ela dói. Aleluia. Mas eu preciso ser uma bem-aventurado. Qual é a bem-aventurado? A presença do Senhor, a sua palavra em mim, o seu espírito em mim, a sua alegria em mim, a sua vontade de fazer a obra em mim, a vontade de caminhar em mim, a vontade de perseverança, porque é Ele que dá a nossa vida, é Ele que aleluia, glória a Deus, derrama da sua unção dentro da nossa vida, porque eu e você é um bem-aventurado. Eu e você é uma bem-aventurada, aleluia. É uma joia rara na mão do Senhor, sendo tratado pelo Senhor. Mas o nosso que Deus trate nós não vai fazer que eu e você desista. Se eu perguntar para você hoje, você pensou em desistir de algo? Talvez não, mas o ontem. Alguma coisa aconteceu, você eu não aguento mais, vou desistir. Mas é um tratar, é algo que Deus está forjando, é algo que Deus está te fortalecendo. E é real. E você chora diante de Deus porque há um conflito do homem, da mulher Leia, aleluia, que separa da mulher de Deus. Aí tem a mulher Leia e a mulher de Deus. A vida, a carnal, né, que nós sentimos na nossa carne, algo que a carne luta contra o espírito, quer falar mais forte, mas há algo que a mulher de Deus, o homem de Deus, que luta, aleluia, porque o espírito está dentro de mim, aleluia, e ele diz, olha, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca, é esse conflito que faz parte da carne, mas o espírito está pronto. Se eu continuar firme, crendo nas promessas do Senhor, aleluia, crendo que Ele está me sustentando, isso que está sendo forjado em mim, isso que está sendo fortalecido dentro de mim, aleluia, no momento difícil, no momento de dor, no momento que alguém te machuca, oh glória, aleluia, eu sou bem-aventurado porque eu confio no Senhor, eu continuo, aleluia, a alma, o inimigo dentro às vezes na mente, dizendo, não vai dar certo, pare com isso, mas o Espírito está pronto e é Ele que diz para mim, continue firme, olha para a palavra, continue, porque você vai ver algo além, oh glória, aleluia. Olha, irmã, há esse conflito na nossa vida, mas nós somos um bem-aventurados na presença do Senhor. Porque tem coisas, irmãs, que hoje nós já aprendemos. Você não vai falar o teu problema para qualquer um. Às vezes, irmã, não sei você, mas Deus tem tratado conosco, às vezes depende da situação, depende do líder, de quem está liderando a sua vida, porque, glória a Deus, Deus é tão bom nisso, porque tem alguém que está ali intercedendo por nós. Mas às vezes tem um pastor, tem alguém que você precisa falar de algo e você por um momento até se cala. Você, não vou falar, eu acho melhor não falar. Porque tem momento que nós precisamos nos calar. Tem momento que nós precisamos confiar de verdade. Eu preciso correr porque eu preciso dessa oração. Não, deixa eu contar logo o que está acontecendo. Ore por mim. Não. Vamos correr para os pés do Senhor, porque eu sou bem-aventurado. Aleluia. Eu sou bem-aventurado. Eu confio no Senhor. Então tem coisas que eu não preciso correr para
para todas as pessoas. Olha, intercede por mim. Dependendo do caso, a gente corre sim. Nós estamos aqui numa reunião, nós estamos aqui num momento juntas, unidas em Cristo Jesus, e nós precisamos das orações umas da outra, mas vai ter coisa, vai ter conflito que você precisa entrar diante do Senhor e falar diretamente com o Pai. É Ele que vai resolver, é Ele. E é coisa, irmãs, aqui, glória a Deus, aleluia, oh glória, aleluia. Tem coisas que precisamos de intercessão. Tem momentos da nossa vida que nós precisamos da cobertura. Ei, mas tem coisa que a cobertura maior é Jesus. Precisamos ir direto, aleluia, porque o véu, quando Jesus morreu e ressuscitou, aleluia, o véu se rasgou para nós entrar diretamente nos santos dos santos, irmão, na presença do santo, aleluia, maior que Deus, oh glória. Aleluia, porque eu sou bem-aventurada, porque eu creio, porque a dispensação do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Vai vir um momento difícil para você desistir do teu marido, às vezes do filho, de alguém que você está cuidando. Vai ter um momento que você olhar e dizer, não, olha, não dá. Vai não, irmã, vai ter um momento que você olha para alguém e diz assim, olha, ninguém cuida de mim, por que eu vou ficar cuidando se ninguém olha para mim? Vai ter esse momento, vai ter esse conflito, para que você desista da sua família, para que você desista de tudo e querer viver o teu caminhar. Não, eu vou viver e Cristo vai cuidar dos outros e vai cuidar de mim. Não, mas Cristo te deu algo para você carregar. Mas o conflito está grande, mas eu sou bem-aventurada. Você é bem-aventurado. Ele te deu, mas ele vai te ajudar a suportar. Ele vai te dar estratégia. Ele vai olhar e vai te dar uma visão. Oi, irmã, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Ei, irmãos, eu vou falar algo aqui para você, é do Espírito. Aleluia, eu creio. Passei uma situação, estou aqui junto com a irmã Karina, a pastora Karina, a pastora Carminha, e nós estamos aqui numa área da família. Oh, glória a Deus. E passou uma situação difícil, irmãs, que eu quis desistir do meu casamento. Oi, Valé, sério? Há conflito. E aí, irmã, eu falei, não dá certo, eu vou cuidar dos meus filhos e vou continuar servindo a Deus, mas não é isso que Deus quer. Oh, glória, aleluia, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo, que tu tem nos fortalecido. E Deus nos dá, irmã, eu não sei você, mas eu acredito que o Senhor já deu um olhar, aleluia, de misericórdia. Como assim, moleque? Ei, você já parou um momento que você teve chateado com seu marido ou com seu filho? Você, poxa, não tá dando certo. Quando você olhar para aquela pessoa e dizer assim, tadinha daquela pessoa, não é o tadinho, coitadinho, não é isso. Ele precisa de mim. Ele é tão bonzinho. Não é isso? É um olhar de cuidado. Não, eu preciso cuidar. Da mesma forma que às vezes a gente acha que alguém não está cuidando de nós, mas está, aleluia. Deus está cuidando de nós, nossos filhos estão cuidando de nós, nosso esposo está cuidando de nós, da forma e da maneira deles, mas está se preocupando, aleluia. Deus está cuidando. Se tem algo que Deus colocou na sua vida para cuidar, seja alguém da tua família, seja alguém da família de Cristo, porque nós somos a família de Cristo, alguém que está dentro da igreja, dando trabalho, você, meu Deus, como é que eu faço? Eu estou ajudando, mas é ela que faz algo que me entristece, mas olha com um olhar de misericórdia, assim como Deus olhou para nós e tem olhado para nós todos os dias, porque nós somos bem-aventurados, porque nós não se assentamos na roda dos escarnecedores, e também nós não vamos ouvir a voz do ímpio, mas sim da palavra do Senhor, sim daqueles que Deus tem colocado na nossa vida para nos instruir, aleluia, e nós vamos vencer, queira Satanás ou não, porque ele não quer, mas Deus está no controle de todas as coisas, e nós somos mais que vitoriosos, em nome de Jesus, aleluia. Porque tem muitos desesperando. Nós olhamos para Judas, traiu Jesus, pensou que o ministério de Jesus era aqui na terra, fez o que fez, às vezes a gente depara, e aí? Judas quis acelerar o reino do Senhor, achando que era aqui na terra, mas Jesus não estava falando do reino daqui, estava falando dos céus, aleluia. Mas Judas, quando viu Judas sabia quem era que estava com ele acreditou em Jesus. Acreditou, ele andou junto. Quem está dentro da igreja, quem está te acompanhando, nos acompanhando, acredita em Jesus.
mas ainda não está na parte do bem-aventurado. Porque alguma coisa está errada no caminho dele. De alguma forma, ele está o quê? Fazendo errado. Aleluia! Nós vamos ver que Pedro, ele realmente, como Jesus, pergunta para Pedro: Pedro, tu me ama? E ele diz: sim, Senhor. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ama? Aí eu falo para nós, eu faço essa pergunta: e aí, irmãs, nós amamos Jesus de verdade? Sim, nós amamos Jesus. Mas ele sabe que vai ter momento que está doendo e nós vamos dizer: hoje eu vou para a igreja. É normal. Olha, alguém me chamou para fazer a obra, mas eu não vou porque está doendo. De alguma forma, nós vamos negar por um minuto, por um segundo, por 2 horas, por um dia. Mas voltamos atrás: Senhor, eu errei. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, aí ele vai e olha para Jesus: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Irmãs, nós amamos Jesus com as nossas dificuldades. Aleluia! É uma palavra forte. Um dia a pessoa disse assim: irmã, você não pode falar isso. Se alguém falar: irmã, tu ama Jesus, eu digo: mas eu amo Jesus. Mas se Jesus pedir teu filho, acho que eu já até falei, irmãos, tudo que nós temos é do Senhor. Jesus, ele pode pedir qualquer pessoa da nossa casa, é dele, ele sabe a hora de guardar. Oh, glória, aleluia. E por isso eu vou desistir da presença do Senhor, porque Deus recolheu algum do meu. Não, eu vou ficar feliz, vou dizer: Senhor, tá doendo, tá difícil, mas o Senhor sabe todas as coisas, está guardado, é teu. O Senhor permitiu vir e o Senhor agora retirou, porque o Senhor pegou novamente para guardá-lo. Oh, glória, aleluia. Não sei porque eu estou falando isso, mas estou falando, irmãs. E aí eu disse: sim, mas no amar Jesus e procurar amá-lo mais e procurar dentro de nós exercer a função que o Senhor nos quer que nós façamos, aleluia, não está no risco de nós não errar contra Jesus, tipo assim, negar Jesus por um sentido. Só que aí Jesus vai falar para Pedro a terceira vez, aí Pedro pensa e diz: sim, Senhor, tu sabe, tu sabe. O que Pedro está dizendo? Sim, Senhor, tu me conhece. Aleluia, aleluia. Jesus nos conhece, irmão. Ele sabe que nós vamos passar momentos difíceis, que vamos querer desistir, aleluia, vai querer parar na caminhada, aleluia. Mas eu e você somos bem-aventurados e nossa mão está firmada no Senhor, os nossos pés estão firmados na rocha. Oh, glória, glória, aleluia. Oh, Jesus, tu és lindo. Mas, irmãs, por que a irmã está falando de Judas e falando de Pedro? Há uma diferença. Pedro errou, Judas errou, traiu Jesus, mas não suportou, porque não estava ali ouvindo, firmado verdadeiramente no propósito de Jesus. Alguém tinha que trair Jesus naqueles 12. Alguém tinha que fazer. Mas existiu o perdão, aleluia, existe, porque Jesus é juiz, existe o perdão, irmão. Nós não podemos olhar e dizer assim: Judas traiu e ele vinha trair Jesus e morrer. Não, 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 não. De maneira nenhuma. E de alguma forma nós possamos estar errando com Jesus, mas ele é nosso advogado fiel e ele está pronto para nos perdoar. Glória, aleluia. Perdoa as nossas falhas, Jesus. Nos ajuda. Aleluia. Porque eu faço parte, glória a Deus, da bem-aventurados. Nós somos, irmãs. Aleluia, se eu e você errou contra o Senhor, Senhor, muito obrigado, me perdoa, Jesus, me fortalece. Aleluia, mas há um conflito, irmã, dentro de mim e de você, a vontade de fazer a obra e aquela vontade de parar, a vontade de prosseguir, a vontade de dizer: eu não vou conseguir, a vontade de caminhar e a vontade de parar e sentar. Oh, aleluia, há as dificuldades, mas há alegria, há vontade dentro de mim e de você, porque aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir, ele sabe que nós possamos ir além quando nós não olhamos para as dificuldades. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus, ele é fiel. Não sei quantos minutos eu estou falando, mas o Senhor, irmão, sabe de todas as coisas. E Jesus fala com Pedro. E Pedro vai, Jesus: oh, Pedro, pois apacenta minhas ovelhas. Ei, irmão, o Senhor nos chamou no propósito de apacentar. Olha que palavra forte, apacentar. Mano, onde há desespero, a palavra vem para dar alegria. Apacentar, ter aquele conforto, aquela alegria, aquele onde tem a dor, seu remédio. Oi, irmã, apacentar. Aonde está o desespero, vem a calmaria. Onde está a dor, vem o remédio.
Onde há tristeza, vem alegria. O Senhor nos chamou para apacentar, para trazer paz, para trazer alegria, trazer ânimo, trazer, aleluia, da vida das pessoas, como assim chegou na minha vida e na sua vida. Aleluia, o Senhor nos chamou para apacentar. Aleluia, aqueles que estão desesperados sem uma solução. Oh, aleluia. E aí nós temos o exemplo de Pedro também, quando Jesus disse: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Ou, antes que o galo cante, tu vai me negar. Aleluia. E aí, irmãos, a gente conhece a palavra que Pedro, ele nega. Quando Jesus está sendo levado lá para morrer, para o matadouro. A palavra diz assim. E aí alguém vê Pedro, não conheço ele. Não conheço ele. Não conheço. Quando ele nega ali a terceira vez, aleluia, Pedro se lembra do que Jesus falou. Ei, irmão, sabe, o momento que quando o Espírito Santo, que eu e você erra diante do Senhor, aí o Espírito Santo vem com a mansidão e diz assim: eu te avisei. Eu te falei para não ir, te falei para não fazer, te falei para você parar, você não parou. Te falei para você ficar em silêncio, você não ficou. Falei para você louvar, você não louvou. Falei para você pregar, você não pregou. Você de alguma forma fugiu, de alguma forma você teve medo. Irmão, imagine Pedro vendo Jesus, aleluia. Imagine Pedro vendo Jesus apanhando do jeito que a palavra do Senhor vai dizer que não nem... Irmã, o que Jesus passou, a gente sabe disso. A gente imagina que foi muito mais forte do que passam para nós, é um filme. Imagine Pedro olhando, ser humano, olhando, ele sendo cuspido, chibatada. O que Jesus passou, naquele momento Pedro ele teve medo. Se está acontecendo isso com Jesus, ele não vai suportar e eu vou suportar? Ele, de alguma forma, ele queria fugir para ninguém, para que ele não passasse o que Jesus passou. Porque o próprio Jesus disse que ninguém poderia viver o que ele ia viver. E realmente, homem nenhum poderia sobreviver. Aleluia, que Jesus sobreviveu até o dia, até o momento que Jesus disse: Pai, eu entrego o meu espírito a ti. Aleluia. Ninguém poderia passar, irmão, mas o Senhor sabe. Aleluia. E eu quero encerrar. O Senhor sabe o que eu e você possa estar passando, as dores, as aflições, as pessoas apontando o dedo, as pessoas dizendo que você não vai vencer, muita zombaria, alguém zoando, alguém. Irmãs, eu vou falar algo, é do meu espírito, alguém, o seu esposo pode até fazer coisa errada lá fora. Pode praticar adultério lá fora, e alguém que está, eu não sei, mas alguém vai ouvir esta mensagem. Ei, irmãs, alguém pode até, aleluia, estar com o marido de alguém, está zombando de você, aleluia, mas o próprio Deus que diz para nós confiar nele, é o mesmo Deus que vai tirar o seu marido, o marido de lá da prostituição e trazer, restaurar, limpar, para te dar ele limpo, oh, glória a Deus, aleluia, cante e transformar, aleluia, porque o Deus que nós estamos servindo é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que limpa, é o Deus que faz todas as coisas, aleluia. Alguém pode estar até zombando de nós, mas o Deus que tudo vê, está vendo. É o Deus que justifica, aleluia. E nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, por aqueles que estão nos perseguindo, até o próprio dentro de casa, tirando onda, zoando, dizendo coisas, ou não permitindo você ir na casa do Senhor. É o mesmo Deus que está vendo tudo isso e Ele vai cuidar de você. Por quê, irmã? Porque o caminho dos ímpios, oh, aleluia, não vai dar certo. Mas o caminho do justo, aquele que confia no Senhor, aquele que é bem-aventurado, aleluia, esse prosperará. Esse prosperará, irmã, é porque a libertação vai chegar, a saúde já chegou, aleluia. Vamos profetizar, a saúde já chegou, aleluia. O teu milagre já chegou, a salvação já chegou, oh glória, aleluia, já chegou, já, irmã. Você não sabe o que estou vivendo dentro da minha
minha casa, mas a alegria já chegou, já entrou dentro da sua casa agora, em nome de Jesus. A salvação já chegou, a transformação já chegou, a libertação já chegou, porque ele está aí dentro da sua casa, dentro da minha casa, já chegou, oh, aleluia. Sabe por que ele já chegou, irmã? Porque eu e você convidou ele para entrar dentro do nosso lar, e nós convidamos ele para entrar dentro do nosso coração, e ele está aqui. Então tudo já aconteceu, mesmo que eu, meus olhos não está vendo, mas o espiritual eu consigo ver Deus trabalhando, aleluia. Glória a Deus. E eu quero fazer algo diferente aqui, através do Espírito Santo. Eu sei, irmãs, que não só nós vamos ouvir esta live, os irmãos vão ouvir esta live, mas em nome de Jesus, estas lives que estão sendo gravadas vai chegar em casas, aleluia, em vidas que não aceitou Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu quero orar, eu quero falar algo para quem for ouvir esta live. Eu não sei, o Espírito Santo está dizendo, ele sabe o endereço que vai chegar, aleluia. Se tem alguma casa, alguma irmã que está participando dessa live e alguém está ouvindo que ainda não é crente, aceite o Senhor Jesus como teu Salvador, aleluia. Diga dentro da sua alma, do seu coração: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso de ti. Entra para resolver, entra para transformar, entra para fazer, Senhor. Só o Senhor pode fazer, aleluia, aleluia. A tua alma é entregue ao Senhor. Canteleba, shuri, cantelebas, canteleba, shuri, cantelebas. Deus, entra, papai, com providência, Senhor. Aleluia. E a tua alma entrega ao Senhor com confiança, o bem-aventurado, confiando no Senhor. Aleluia. Oi, irmãs. Oi, irmãs que estão me ouvindo, líderes de live. Vamos agora colocar diferente no final das nossas ministrações, todas aquelas que for ministrar, faça o apelo, porque o Senhor vai começar, aleluia, estas lives que vai ser aqui, irmã, gravada, vai para o YouTube, vai pessoas, vai ouvir, e através do nosso convite, vidas vão aceitar Jesus como Salvador. Oh, glória, aleluia, eu creio, aleluia. As lives vão chegar no coração certo, aleluia. Ei, há dois caminhos para o homem, mesmo errando: o que tem a vida eterna e o que se perde. Vimos dois exemplos, do que teve a vida e do que se perdeu. Judas se perdeu. Aí é Deus, né? Mas aí o texto vai nos mostrar que ele tirou sua vida. Mas Pedro, da mesma forma que ele nega Jesus, da mesma forma que ele teve medo, mas ele se consertou, a gente sabe como Pedro foi diante do Senhor, pescador de alma. E ei, irmãos, e Pedro não quis morrer como Jesus, porque ele achou: eu não sou digno. Oh, aleluia! Nós não somos dignos. Aleluia, mas pela misericórdia do Senhor, oh glória, hoje nós temos a salvação conquistada ali na cruz do Calvário. E quem disse que só foi Pedro, que andou com Jesus, e de repente quando viu Jesus apanhando, aleluia, não olhou para trás: não vou me pegar e vou me matar também. Quantos não estão morrendo, aleluia, na presença do Senhor, confiando no Senhor? E quantos estão renegando a Jesus? Estão desistindo de Jesus? Você já parou para pensar, irmãs, que pessoas aí em países que não podem ouvir a palavra do Senhor? E muitos estão pregando a palavra, de alguma forma o Senhor dá estratégia e prega, mas tem muitos que não têm coragem, têm medo de ser pego. E nós ainda não estamos assim, temos liberdade para pregar. Se chegar ali na praça, eu prego a palavra do Senhor. Se chegar num canto, eu prego a palavra do Senhor. Mas quando alguém chegar e dizer assim: você não pode pregar a palavra do Senhor, e aí, você vai ter medo? Ou você vai entregar e confiar realmente no Senhor? Aleluia. A da desistência, aleluia. E Adam que não tem a vida eterna, e o que tem a vida eterna. Aleluia. Ei, irmão, nós fazemos parte da bem-aventurança. Senhor, tu és grande e tu és fiel. Senhor, que esta live, todas as lives, Senhor, de Unidas em Cristo Jesus, que está no YouTube, Senhor, que o teu Espírito Santo aqui convence o homem, Senhor, do pecado, que precisa de ti. Que teu Espírito Santo possa, aleluia, Senhor,
tocar em vidas que precisam ouvir não só esta live, mas todas as lives que já foi gravada está lá. Oh, aleluia. E as que vão ser gravadas, Senhor. E que em nome do Senhor Jesus, Pai, que todas nós somos teu instrumento, Senhor, para levar esta palavra, e entender, Senhor, que a nossa segurança está em Ti, que passamos conflitos, sim, que passamos momentos difíceis, sim, que tem momentos que nós choramos, Senhor, que ninguém vê, Pai. Cada um de nós tem os nossos momentos, Pai, que dentro da nossa casa, quando se fecha as portas, os nossos estão dormindo e nós estamos chorando na tua presença. O Senhor sabe, Pai. Mas esse mesmo Espírito pode ir ao encontro, aleluia, daqueles que precisam ouvir a tua mensagem. Oh, papai, toca, Senhor, abençoa, Senhor, este projeto, Senhor, cada vez mais. E que vida, Senhor, possa se render aos teus pés. Que vida, Senhor, possa contar testemunho. Que em nome de Jesus, pessoas possam deixar testemunho. Olha, eu ouvi a live de tal, de pastor, de pastora, de missionário, seja quem for que o Senhor está usando como testemunho, Senhor, como vaso neste projeto, Pai, em nome de Jesus, para que nós façamos aqui, Senhor, o que nós estamos fazendo, Senhor, é que vidas sejam libertas, que vidas possam ter um encontro com o Senhor, papai, e que vidas, como nós cremos, que nós vamos morar no céu, papai querido, tu és grande, tu és maravilhoso, Senhor, porque, Pai, eu guardo esta palavra no meu coração, eu faço parte da bem-aventurada, Senhor, eu faço parte, irmãs, declarem dentro do seu coração, eu faço parte aleluia, dos bem-aventurados, em nome de Jesus, porque eu creio, eu confio, eu não vou bater na porta de quem não pode me dar uma palavra, eu não vou bater e não vou me sentar na roda dos escarnecedores, não, eu vou fazer parte daqueles que vão morar no céu, eu vou ser testemunho para aqueles que estão lá na roda dos escarnecedores, saiam de lá e venham viver, aleluia, as bem-aventuranças do Senhor, palavra, libertação, milagre, oh glória, salvação, em nome de Jesus, amém, minhas irmãs? Glória a Jesus, aleluia, bem-aventurados nós somos, glória a Deus, glória a Deus, obrigada, Senhor Jesus, por esta palavra, eu creio, irmãs, eu creio, amém? Glória a Deus, aleluia,